Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live sobre João Batista. Que alegria a gente poder se encontrar nessa noite. Olha, já estamos com 90 lares nos acompanhando nesse momento. Nessa noite em que queremos cantar, aprender um pouco mais sobre esse tema tão interessante, sobre este personagem bíblico tão falado nessa época do ano, que é o João Batista. Boa noite, pastora Beatriz. Boa noite, pastor Gleidson. Boa noite para você que nos acompanha pelo Facebook. Vamos juntos ter um momento agradável de canto, de louvor a Deus, de conversa, de partilha de informações, de crescimento também no conhecimento e na fé. Eu quero convidar você para cantar o primeiro hino, mas antes disso, saúdo vocês que estão nos assistindo com um versículo bíblico que são palavras de João Batista, porque João Batista é o tema dessa noite. Hoje, 24 de junho, dia de comemorar o nascimento de João Batista, João Batista disse: "Convém que eu diminua e que Cristo cresça." Palavras que encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Vamos nos inspirar nessas palavras e cantar o primeiro hino de louvor a Deus do nosso inário, livro de canto da ISLB, aquele da capa vermelha, número 75, o hino Como Água Cristalina. Cante conosco, não perca essa oportunidade. Água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar boa vontade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Olha só quanta gente chegando para estar conosco hoje à noite, um monte de comentários já, um grande abraço para Leia Abraham, para toda a sua família, um abraço para Trude Rasch, lá de Pomerode, nos acompanhando, a Eleonora Patzlaff também nos acompanhando hoje à noite, a Eleonora, o Edemar, a Adriele Schneider Wegner, a Ledi Kroloff, quem mais? A Daniela Maschke, a dona Ingrid Neuenfeld, boa noite, Lara Schultz, Wanda Peter, Lili Bramo, um monte de gente deixando o seu boa noite, seu recado de acolhida aí nos comentários. Que legal, gente querida. Participe conosco, comente esta live, coloque aí de onde você está nos assistindo, se do interior, se da cidade, se do norte do Brasil, do sul do Brasil, enfim, partilhe conosco de onde você nos acompanha nessa noite. Se quiser fotografar a sua família assistindo com você, colocar nos comentários, fique à vontade. E muito importante mesmo, compartilhe esta transmissão. Agora, enquanto nós cantamos o próximo hino, clique ali embaixo no item compartilhar. Assim você ajuda esta live a chegar a mais lares, a mais pessoas. Já estamos com 130 lares nos acompanhando nessa noite. Que legal que podemos chegar até na casa de vocês. Permita que mais pessoas possam assistir conosco.
compartilhe este momento agradável que vamos ter de encontro com a Palavra de Deus. E enquanto você faz isso, enquanto você compartilha, enquanto você comenta, vamos cantar o próximo hino, número 79, Louvo, eu te louvo, ó Deus. Louvo, eu te louvo, ó Deus, de todo o meu coração, de tuas maravilhas eu cantarei, e teu nome bendirei. Louvo, eu te louvo, ó Deus, de todo o meu coração, és minha alegria e todo o meu prazer. Aleluia. Sim, eu te amo, ó Deus, de todo o meu coração, és minhas maravilhas eu cantarei, e teu nome bendirei. Amo, eu te amo, ó Deus, de todo o meu coração, és minha alegria e todo o meu prazer. Aleluia. Sirvo, eu te sirvo, ó Deus, de todo o meu coração, de tuas maravilhas eu cantarei, e teu nome bendirei. Sirvo, eu te sirvo, ó Deus, de todo o meu coração, és minha alegria e todo o meu prazer. Aleluia. Um grande abraço para Silma Belling, nos assistindo lá da Picada Feliz, lá do interior. Grande abraço. Se não me engano, hoje era aniversário da Silma, hoje ou ontem, alguma coisa assim. Abraço, Silma, parabéns. Também a minha irmã, Emanuela Fritsch, lá do interior de Tangará, acompanhando com meu pai, com minha mãe. Grande abraço, família querida. Quem mais? A Inês Rutz, a Ingrid Perleberg, a Vera Neumann de Oliveira. Ontem era aniversário do João, né? João, grande abraço, parabéns pelo teu aniversário. A Vani Birkley, louvar sempre, obrigado por essa bênção, muito bem. A Eli Scheunemann também na escuta, o Arthur Kuhn e a Beth também assistindo. Wilmut Krieger também deixando o seu boa noite, também a dona Ivone, o Lindolfo Piper acompanhando esta live. A Vilma Beutinger, lá de Giruá, onde eu fiz meu PPHM. Quanto tempo, hein, dona Vilma, que a gente não se vê mais. Saudade daquela sobremesa de morango com leite condensado. Abraço para o seu Nelson, viu? Grande abraço. Quem mais? A Leonídia e o Egon Hoffmann, também na escuta do nosso programa. A Elza Jurkevix, lá de Tangará. A Michele Oliveira Hertal. Doralina Heinemann. Rogélia Einhardt, Elizabeth Megiato da Silva, Shirley Reichoff e mais um monte de gente, 155 lares, nos acompanhando neste momento. Gente, hoje, dia 24 de junho, nós lembramos o nascimento de João Batista. Por isso, nessa data, nós vamos falar sobre esse João hoje à noite. Na tradição brasileira, muito populares são as festas juninas, e nessas festas, especialmente nessa noite de 24 de junho, se comemora então o nascimento de João Batista, e a festividade gira em torno de quem foi João Batista. Por isso nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre ele, que é chamado, de São João Batista,
E por que ele é chamado assim? Por que o nome dele é João Batista? Será que é o sobrenome dele? O que será esse Batista, né? O que ele fez? Como foi o nascimento dele? Um pouquinho do que ele fez. Por que ele é tão importante? Que a história dele foi registrada na Bíblia. Qual a relevância dele para também o ministério de Jesus, a pregação de Jesus Cristo? Enquanto nós vamos cantar o próximo hino, coloca nos comentários o que você já sabe sobre João Batista. Por que ele tem esse nome, por exemplo? Você sabe por que o nome dele é João Batista? Se você sabe, escreve aí nos comentários enquanto a gente canta o hino 150, Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Vamos mandando um abraço. Quem mais está chegando? A Nádia, a Helena Bosenbecker, a Ivanda Varros, Dona Elmira Rediz, lá do bairro Fragata. Dona Elmira, querida, um grande abraço à senhora. Que bom tê-la conosco nessa noite. Olha, pessoal lá de Dourados, Mato Grosso, a Mara e o Cláudio também conosco nessa noite. E aqui do lado, meu vizinho de porta quase, o Marcos Jekyll. Também a Mara Knaip, Dona Neida Knaip, Eliane Paris, Beatriz Vale, Miriam Ehlert, Lucas Schneider, Josi Lepper, Helena Maschke e mais um monte de gente, Marli Alberti, Joyce Rediz e assim por diante. Pastora Beatriz, conta para nós um pouco, como é que foi o nascimento de João? Quem foram os pais dele? Como é que foi o anúncio desse nascimento de João? Bom, João Batista tinha por pais o Zacarias e a Isabel. Mas a história do nascimento dele foi a seguinte. Na verdade, Zacarias e Isabel, se nós formos olhar na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, vai contar essa história. O Zacarias e a Isabel não tinham filhos e eles já eram idosos, né, e não tinham filhos. Um dia, o anjo Gabriel aparece para Zacarias. O anjo Gabriel, aquele mesmo que anunciou o nascimento de Jesus Cristo, né, para a Virgem Maria, este anjo aparece para Zacarias e aquilo que antes parecia impossível para este casal se torna uma notícia maravilhosa pelo anúncio deste anjo, né? Enquanto Zacarias estava no templo fazendo o seu trabalho como sacerdote, Zacarias era um sacerdote, o anjo aparece para ele. E ele diz assim: não tenha medo, porque Deus ouviu a tua oração, Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, e você porá nele o nome de João. João, esse nome João significa Deus é cheio de graça. Então, como uma maravilhosa graça, essa notícia apareceu para este casal já idoso, Zacarias e Isabel. E além de anunciar o nascimento de João, o anjo Gabriel também falou sobre a missão que João teria para o seu pai Zacarias. Ele disse para Zacarias que João seria grande diante de Deus, cheio do Espírito Santo,
e desde o ventre materno ele já seria cheio do Espírito Santo. E através de João se cumpririam as palavras, a última promessa do Antigo Testamento que nós encontramos no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, que diz assim, que vai vir um profeta antes do Senhor, do enviado de Deus, vai vir um profeta que será um mensageiro, que vai fazer com que os pais e filhos façam as pazes quando estão brigados, que vai fazer com que as pessoas desobedientes retornem para o caminho certo, que vai preparar a vinda do Senhor. E Zacarias, diante dessa notícia maravilhosa que o anjo deu, por causa de todo aquele tempo que ele e Isabel esperaram o filho e não vinha, Zacarias duvidou, porque a esposa já era idosa, ele já era idoso. Zacarias não acreditou na notícia, no anúncio do anjo Gabriel, e por causa disso Zacarias ficou mudo, perdeu a sua voz, e ele ficou mudo até o 8º dia de vida do seu filho João. Quando João nasceu, então, depois ele retomou a voz. Interessante, né? Um casal que tanto lutava, que tanto queria ter filhos, recebe esta graça maravilhosa anunciada através das palavras do anjo Gabriel. Zacarias duvida, dá para compreender ele, né? A gente pode compreendê-lo. Ele diz, olha, nós somos avançados em idade, como é que isso vai ser possível? E parece que ali nós temos um anjo Gabriel um pouco nervoso, né? Ele diz, mas como assim tu não está acreditando no que eu estou te dizendo? Então tu vai ficar mudo. Vai ficar mudo até o dia, até quando a criança nascer, e assim aconteceu. Gente querida, Deus transforma vidas. Aquele casal teve a sua vida, teve as suas vidas transformadas, tiveram suas vidas transformadas por meio da ação de Deus. A partir do nascimento de João, Zacarias, inclusive, que antes era chamado de sacerdote Zacarias, do grupo de Abias, esposo de Isabel, é chamado no Evangelho simplesmente de Zacarias, pai de João. A gente também às vezes recebe esse título, né? Em vez de ser a Beatriz, em vez de ser o Gleidson, é o pai da Lídia, a mãe da Lídia e assim por diante. Vamos agradecer a Deus pela sua presença, pelo seu companheirismo na vida da Isabel, na vida do Zacarias e também na nossa vida. Como é que a gente vai agradecer a Deus essa noite? Cantando. Vamos cantar 472. Graças, Senhor, eu rendo, muitas graças. Graças, Senhor, eu rendo, muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças eu te agradeço por poder agradecer. Um grande abraço para a Luana Nierhaus, para o Paulo e para a Marcilde Hetzler, lá de Marari, Tangará, olha ela nos acompanhando essa noite. A dona Ivone Grip, o Wilson Heller e toda a sua família, Ivanilde Raudi, Marione Bast, Tânia Perleberg Reichoff, Caroline Peter escreve, estamos aqui reunidos com a avó Vilsa e o vô Wilson assistindo a live. Grande abraço para essa família toda reunida ali, nos acompanhando essa noite. Também para Michele Böhm, para Selma Buchs Krumreich, Joel Vascoff, Marlene Almiro Buchweitz. Olha, Josiane Silveira de Freitas nos acompanhando nessa noite.
Querida Josiane, nós sabemos tudo como tem sido dura a luta de vocês. Estamos com vocês, tá? Firmes em oração, junto com vocês. Também enfrentando junto esses dias de luta pela vida, pela saúde do Lorenzo, tá? Um grande abraço a você, Josiane, e também para o Éder, tá? Vocês estão em nossas orações, em nosso coração, tá bem? Grande abraço também para a Lisete Brodvax e toda a sua família. Pastora Beatriz, nós falamos sobre o fato de que o anjo Gabriel anunciou o nascimento de João a Zacarias. O Zacarias duvidou. O anjo disse, já que você duvidou, agora você vai ficar mudo. E esse mesmo anjo Gabriel é que anuncia o nascimento do Salvador, de Jesus Cristo. Ele anuncia isso para Maria. Que diferença de tempo teve entre esse anúncio para Zacarias e esse anúncio para Maria? Não é que diferença deu de tempo, pastora? Bom, se nós formos pela indicação da Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver lá que quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, o mesmo anjo Gabriel aparece, visita Maria e anuncia que ela ficaria grávida do Filho de Deus. Então, quando a Isabel estava no 6º mês, o anjo anuncia a Maria a sua gravidez do Filho de Deus. Então, essa é a diferença entre as duas, entre a Maria, mãe de Jesus, e a Isabel, mãe de João Batista. E aqui a gente descobre uma coisa muito interessante, da qual muita gente não se dá conta. De hoje até o Natal, nós estamos em 24 de junho. Quanto tempo dá até o Natal? 6 meses. Isso tem fundamento bíblico, porque lá no Evangelho está escrito que quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, é que o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela vai dar à luz ao Filho de Deus. Se o anúncio da gravidez se deu por diferença de 6 meses, é provável que o nascimento de João Batista e de Jesus tenha ocorrido numa diferença de 6 meses também. Por isso é que o dia de São João, como popularmente é conhecido, o dia do nascimento de João Batista, é celebrado exatamente 6 meses antes do Natal. Natal em que nós lembramos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você não sabia, olha só, mais um conteúdo interessante da fé cristã para você agregar na sua mente e no seu coração. Vamos cantar o hino 531. Tu voas nas asas do vento. Cantamos. Tu voas nas asas do vento e te vestes de glória e majestade, te cobres de luz como de um manto, tua glória seja para a eternidade. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, encheste a terra com as tuas maravilhas. Tu crias nos vales as fontes, cujas águas formam os mananciais, e os rios correm livres entre os montes, saciando nas florestas os animais. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, encheste a terra com as tuas maravilhas. As aves junto às águas têm seu pouso e desferem entre os ramos o seu canto. Eis os seres do mar maravilhoso, todos buscam em ti o seu sustento. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor,
tuas obras, encheste a terra com as tuas maravilhas. Grande abraço lá para o Jair Antônio Schiller, para toda a sua família, para o Vilmar Westphal, para a Sueli Feltz, para a Elinda e para o Osmar Tim, para a Irena Helvig Halls, Celui Grip, Ilane Maltzan, Valdir e Livinha Blanc, Laci e Altino Brinker, também lá de Giruá, nos acompanhando, Vitória Weirich, Murilo Herter, Aldina Vruck, Narli, Henke Schneider, o Elmo, a Dilma, Dona Gerta Scheffer também nos acompanhando nessa noite. Um grande abraço para vocês. Sra. Beatriz, Maria e Isabel ficaram grávidas, como a gente já percebeu pelo texto bíblico, com uma diferença de 6 meses. E elas foram se visitar. O Evangelho conta que Maria foi ao encontro de Isabel. Como é que foi essa visita? O que aconteceu lá quando essas duas mulheres grávidas se visitaram? Alguns dias depois do anúncio do nascimento de Jesus, depois que o anjo Gabriel aparece para Maria, a Maria se apronta, se arruma e vai depressa para uma cidade que ficava numa região montanhosa, cidade onde moravam Zacarias e Isabel. Quando ela chega na casa do Zacarias e da Isabel, a Bíblia conta que assim que a Isabel ouviu a saudação da Maria, Maria dizendo que chegou, a criança na barriga da Isabel se mexeu. Então a Isabel, pelo poder do Espírito Santo, falou bem alto naquele momento: você, Maria, é a mais abençoada entre as mulheres e a criança que você carrega também é abençoada. E a Isabel diz mais: quem sou eu para receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Isabel reconhece que aquela criança que estava no ventre de Maria é o próprio Senhor, enviado de Deus. Ainda nem haviam nascido, João e Jesus ainda nem haviam nascido, e já percebemos Deus agindo de forma maravilhosa, já na gestação dessas duas mulheres. E quando então a Isabel ouviu, a Maria cumprimentá-la, ela conta então que a criança já se mexeu na sua barriga, ela já sentiu essa alegria, e disse então que Maria é muito abençoada por crer, na ação de Deus, por crer que Deus estava realizando aquilo através dela. Muito bem, então temos essa visita com este contexto fantástico da criança que se agita já no ventre de Isabel, já percebendo a presença do Salvador do mundo. Maria e Isabel, elas eram da mesma família. Na tradição popular se fala assim que Jesus e João eram primos, Eles eram da mesma família? Sim, nós lemos lá em Lucas capítulo 1, versículo 36, que Isabel e Maria eram parentes de sangue, portanto eram da mesma família, Não sabemos o grau, se primas, em que grau, mas então João e Jesus também são parentes, são da mesma família. Então a gente não sabe o grau de parentesco, mas sabe que eles eram de parentes de sangue, vamos dizer assim, da mesma família. Gente querida, no tempo previsto, João nasce. Provavelmente, aproximadamente 6 meses antes de Jesus. Zacarias, lembram do Zacarias, aquele que duvidou do anúncio do anjo? Ele ainda estava mudo, coitadinho do Zacarias, Olha só, ele ainda estava mudo, ficou 9 meses sem poder falar, porque duvidou das palavras do anjo Gabriel. Após o nascimento, circuncisão de João Batista, João que logo em seguida vai ser chamado de Batista, Zacarias recupera a fala e pode então contar tudo o que aconteceu. E Zacarias profetizou, Zacarias agradeceu a Deus dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Vamos agradecer nós também a Deus cantando um hino muito conhecido que eu tenho certeza que grande parte de vocês sabe de cor, ou seja, de coração, Obrigado, Pai Celeste,
hino 477. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por prazer. Por meu lar, meu obrigado, em amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação da cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Abraço lá para Doris Berch Hinz, para Ida Kitter, para Elisandra Jeski Peter, para o Neri e para a Reninha, que também estão na escuta, também para Gisela Boloff, também para Nilva Iven Milke e para todos vocês que chegaram nos últimos minutos aí para acompanhar esta live. João crescia e se fortalecia em espírito, diz o texto bíblico no Evangelho de Lucas, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Se a gente lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai perceber que eles trazem pouca coisa ou nada a respeito da adolescência, da juventude de Jesus Cristo e de João Batista. Assim como eles não trazem muitos detalhes sobre Jesus, também não trazem nenhum detalhe sobre este período da vida de João Batista. Eles relatam o nascimento, o anúncio do nascimento, o fato de que o nascimento ocorreu e depois apresentam novamente estes personagens bíblicos a partir da sua ação de anúncio do reino de Deus. A informação que nós temos registrada é de que ele, quando adulto, João Batista aparece pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então acontece aquilo que a profecia lá de Malaquias, por exemplo, prevê. Ele virá diante do Senhor, chamando as pessoas ao arrependimento, preparando o caminho para o Senhor passar. É interessante, né, Gleidson, que a missão do João Batista, ela já é manifestada não só na sua pregação, nas palavras que ele dizia, mas até na forma dele se vestir e na alimentação dele. Se nós vamos ver lá em Mateus capítulo 3, versículo 4, diz que João usava uma roupa feita de pelo de camelo. Interessante, né? Já pensou hoje? Hoje está quentinho, hoje está frio, né? Vai, mas no calor já é mais complicado. Uma roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro e a alimentação dele. Ele comia gafanhotos e mel do mato. Olha só. Por que ele agia dessa forma? O sentido é, através dessa simplicidade de vida, é colocar o foco não em si mesmo, mas naquilo que ele diz, na missão, na palavra que ele anuncia, na mensagem que ele anuncia. O foco está em Deus, no chamado para o arrependimento, no chamado para buscar a Deus, para abandonar aquilo que nos afasta de Deus, os costumes supérfluos, né? A tradição que acontece só por acontecer, que é vazia de sentido, as coisas que oprimem as outras pessoas, né? Os luxos, as pessoas que se beneficiam fazendo os outros sofrerem, né? Tudo isso que nos afasta de Deus, João, na sua maneira de viver, já demonstra, né, que isso não é bom
e que essa humildade, essa simplicidade dele servia também para lembrar aquilo que lá no início, né, nós falamos. Convém que Cristo cresça, né, que o Senhor seja exaltado e que eu diminua. Então esse seu jeito simples já era uma forma de anunciar, de profetizar. E o próprio Jesus diz, né, que João não era alguém que usava roupas finas. E Jesus reconhece em João o maior dos profetas. Né? Jesus vê que ali está aquele profeta que o antecedeu e que realizou, através da sua pregação, coisas muito especiais. Muito bem, a gente nota que não apenas a pregação de João Batista chamava a atenção. O modo de ele viver, inclusive de se alimentar, chamava a atenção no sentido de apontar para Cristo, para aquele que é mais importante. E olha que honra ele tem ao ser reconhecido por Jesus Cristo como o maior dos profetas. Vamos cantar, Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Vamos cantar o hino 320 do livro de canto. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos confirmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, mas Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo seu chamado de ser santa voz Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz me chama ainda hoje, me convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vem, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. A pregação de João Batista, a sua forma de viver, ele tinha algumas ênfases que se destacam no texto bíblico. Uma das ênfases, muito lembrada no período de Advento, lá no fim do ano, nas 4 semanas que antecedem o Natal, é: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. João Batista vem na frente de Jesus, anunciando a chegada do Cristo e dizendo: mudem de vida, arrependam-se, deixem para trás o que vos afasta de Deus, abram estradas retas para o Senhor passar, produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, que o arrependimento de vocês não seja um arrependimento de palavras, mas um arrependimento que se mostra através de gestos concretos. De encontro a isso também outro conteúdo da pregação de João, outra palavra que ele disse é: o machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então nós vemos aqui, né, que a fé ela não vem sem as ações. A fé não é uma coisa só de discurso,
só de falar, a fé ela se concretiza no dia a dia. Assim também o arrependimento de coração sincero nos leva à mudança de atitudes. A árvore dá frutas boas. O arrependimento não é da boca para fora, mas é de fato e de verdade, como nos lembra também o lema do ano da nossa igreja: amar a Deus e amar as pessoas. Não amemos só de palavras e da boca para fora, mas de fato e de verdade. Outra ênfase da pregação de João Batista é: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ou seja, João é humilde, ele sabe o seu lugar de anúncio do Cristo, de apontar para o Salvador. Vem alguém que é mais importante do que eu. Este João, filho de Zacarias e de Isabel, que teve o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel, ele recebe um título, podemos dizer assim, ele é chamado de Batista. Batista não é o sobrenome dele, às vezes as pessoas pensam que o nome dele era João e que o sobrenome era Batista. Não. Talvez um apelido para a gente entender hoje. O Batista. João o Batista, ou seja, aquele que batizava. João era aquele que batizava as pessoas, por isso ele foi chamado de Batista. Mas é muito importante a gente compreender o sentido deste batismo que João realizava. O batismo de João era um sinal de arrependimento. Ele não era igual ao batismo que nós, aqui na comunidade São Lucas, realizamos aqui na pia batismal, por exemplo. O batismo que foi ordenado por Jesus depois, lá no fim do Evangelho de Mateus, quando João Batista já tinha inclusive sido morto. O batismo de João é um sinal de arrependimento, é um ritual, um rito de arrependimento, talvez muito semelhante, com um sentido semelhante à nossa confissão de pecados no início do culto, quando a gente diz, vamos ficar de pé e confessar os nossos pecados a Deus. Este era o sentido do batismo de João. Não tinha o mesmo significado que o batismo instituído por Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São coisas diferentes, tá bem? E João tem a tarefa, e é dada a tarefa pelo próprio Cristo, de batizá-lo. Jesus Cristo é batizado por João Batista e ele resiste. Dá até para compreender, Poxa vida, Jesus Cristo vai até João e diz para ele: João, eu quero que você me batize. E é interessante que Jesus Cristo, o texto bíblico é claro, ele não tinha pecados, ele não tinha pecado. Por que então ele é batizado por João Batista? João Batista resiste e diz: eu é que preciso ser batizado por ti, meu Senhor. Jesus Cristo diz: não, João, vamos fazer desta forma e assim cumpriremos a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo é batizado, diz o texto bíblico que ouve-se do céu a voz de Deus que diz: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Ou seja, este Jesus que vocês estão vendo sendo batizado por João, este é meu filho, diz Deus. Ouçam o que ele diz. E o Espírito Santo, então, desce em forma de pomba sobre Jesus Cristo. Deus utiliza este batismo de João para publicamente anunciar às pessoas que ali estavam: aqui está o meu filho, e nele está o Espírito Santo. Sigam ele, escutem o que ele diz. Fantástico, Deus usa a simplicidade, as coisas simples do mundo para manifestar-se, para revelar-se ao seu povo. Falamos tanto de batismo, Vamos cantar um hino de batismo, esse hino 312, que está sendo muito utilizado em nossas comunidades nos últimos tempos. Hino 312, cante conosco. Fomos todos criados por mãos cuidadoras
abraço também para Ana Maria Escuciato, na escuta da nossa live. Também para a Valesca Alves Fonseca, que escreveu que está assistindo com toda a família e que já morou na cidade de São João Batista, Santa Catarina, cidade que leva o nome do João, então, do qual estamos falando hoje à noite. Mariana Schiller-Bundi, nossa estudante de teologia, também está na escuta da live dessa noite. Legal, Mariana. O Aníbal Gressler, o Breno Feltz, a Veranísia Krieger-Eichholz escreve: boa noite, pastores, lindo mesmo este momento. Legal, Veranísia, um abraço para você, para o Edemir, para o William, para a Milena, também para a Damares Richel, que está nos escutando nessa noite. A Gerda Neuschrank, o Clovis Kensken, Daniel Nuremberg, Marisa Lapschis, Denise Gemo, Ana Maria Pilati, a Isabela e o Felipe Pilati. Olha, legal, um grande abraço para vocês três aí na escuta da nossa live. Também a Gabriela Ehlert, a Denise Gemo e mais um monte de gente chegando aí conosco. Olha, já estamos em 205 lares hoje à noite. Que legal estar aí, podendo entrar na sua casa para falar desse tema tão legal que é João, que recebe o título de Batista, aquele que batizava. Nós já falamos hoje que João teve a missão então de ser o precursor, aquele que veio antes do Senhor Jesus, que preparou o caminho, né? Que já foi preparando o coração do povo para receber esse que era enviado por Deus, esse Jesus Cristo. João, na sua missão, tinha que apontar para Cristo, não para si mesmo, não para outro líder religioso, mas a sua vida e as suas palavras apontavam para Cristo. Algumas vezes, João e Jesus estiveram próximos, né? E João seguia firme nessa missão de anunciar a vinda do Filho de Deus. E se nós formos no Evangelho de João, capítulo 1, vamos ver que João Batista, certa vez, quando estava perto de Jesus, disse para as pessoas que estavam ao seu redor, apontando para Cristo: eis o Cordeiro de Deus, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que será que ele queria dizer com isso? Inclusive, quando ele falou isso, várias pessoas que seguiam João Batista passaram a seguir Jesus Cristo, quando ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual o sentido dessas palavras? Chamar Jesus de Cordeiro de Deus. Cordeiro, com esse símbolo, João está apontando para o Cordeiro Pascal, que durante a festa da Páscoa, né, do povo judeu, era sacrificado para a remissão dos pecados do povo, né? Então, sempre na festa da Páscoa, um cordeiro sem manchas, o melhor cordeiro, era sacrificado para aplacar a ira de Deus, para reconciliar o povo com Deus. Era oferecido esse sacrifício para a remissão dos pecados do povo, né? Para o perdão dos pecados do povo. Quando João diz para que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele está apontando para este que veio para ser o último sacrifício e definitivo. Através de Jesus Cristo, os pecados do mundo são remidos. Ele veio para tirar os pecados do mundo e como Cordeiro de Deus, né? Não como um cordeiro, como alguém escolhido pelo ser humano, mas como aquele que Deus mesmo escolheu para ser o seu Cordeiro. E através dele, então, a partir dele, nenhum outro sacrifício mais é necessário, não tem valor, porque ele foi o último Cordeiro que morreu na cruz pelos nossos pecados. Com essas palavras que nos inspiram, vamos louvar a Deus cantando o hino Ó Jesus Cordeiro, 267 do nosso livro de canto. Ó Jesus Cordeiro, por tua morte deste-nos a vida. Ó Jesus Cordeiro, por tua morte deste-nos a vida. Damos graças a ti,
Cristo é chamado por João o Batista de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, aí está o nosso Salvador. Além de apontar para Cristo, João também pode ser entendido por nós como um exemplo para o nosso servir. Nós podemos perceber em João Batista também um exemplo para a nossa vida. Muitas pessoas foram atraídas pela pregação de João. Porém, quando Jesus Cristo veio, quando Jesus Cristo começou a ensinar, muitas das pessoas que seguiam João o deixaram e passaram a seguir o Cristo. E alguns dos discípulos do grupo de João ficaram preocupados, até foram falar com João, dizendo: João, muitos do nosso grupo estão indo com Jesus Cristo. E o João Batista diz: mas é isso mesmo que deve acontecer. Eu não sou o Messias, eu sou aquele que veio antes para preparar o caminho. O Messias, o enviado por Deus, o Cordeiro de Deus, é Ele, Jesus Cristo. Que bom que essas pessoas o estão seguindo. E repetimos esta frase que já citamos algumas vezes hoje à noite, que é muito importante na pregação de João. Ele diz: convém que ele quem? Jesus Cristo. Convém que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Olha que exemplo para a minha vida, para a sua vida. Que as nossas ações apontem para o Cristo. Que elas façam com que Cristo cresça. E que, se for o caso, que a gente diminua, mas que Cristo cresça, apareça, para que mais pessoas o sigam e vivam de acordo com a sua mensagem. Uma outra ênfase da pregação de João Batista foi a partilha, o auxílio. Ele disse: quem tiver 2 túnicas, que divida com aquele que não tem, e que faça o mesmo com a comida. Olha só, quem tiver 2 túnicas, divida e faça o mesmo com a comida, divida com quem não tem. Na comunidade São Lucas, na comunidade Reconciliação, nós temos um exemplo maravilhoso de partilha, que é a campanha Fazer o Bem Faz Bem. Nós já estamos chegando a 35 toneladas, isso mesmo, 35 toneladas de alimentos arrecadados e distribuídos. E hoje à noite eu quero desafiar você para me ajudar, para nos ajudar nessa tarefa de comprarmos mais alimentos e distribuirmos para pessoas que necessitam. Na descrição deste vídeo tem uma chave Pix CNPJ 26 534 781 1000 ao contrário 98. É o CNPJ da comunidade São Lucas. Quero desafiar você a ofertar por esta chave Pix nesta noite em favor da compra de alimentos para famílias que necessitam. Que você possa ofertar o valor que estiver proposto em seu coração. Seja 5, seja 10, seja 50, seja 100, seja 1000, a decisão é sua. Oferte de acordo com as tuas condições, de acordo com aquilo que você tem proposto no seu coração. E o que nós arrecadarmos de oferta nesta noite, nós vamos utilizar para comprar arroz, leite, farinha, feijão, açúcar, óleo e doar para famílias que não têm condições de comprar os seus alimentos. Este também é um legado de João Batista, o ensino, o desafio, a partilha. E enquanto você realiza a sua oferta, nós vamos cantar o próximo hino, 629, dia a dia passam-se os instantes. Dia a dia passam-se os instantes, e o meu Deus me ampara em meu viver. Ponto nele a minha fé constante, nada temo, nada vou temer. É meu Pai
sofrimento, confiar em teu cuidar de amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor, e que possa em lutas, dores, trevas aceitar das tuas mãos, ó Deus, uma dos dias que me entregas nesta vida minha rumo ao céu. Um grande abraço para Márcia Andréia Souza, para Camille Repti Pinto, para Cilei Polmo, Fátima Pereira, Ivone Grip, Josi Lepper, que está assistindo com toda a família, a Emilda Treichel, Sueli Feltz, a Márcia Kroloff, a César Zimmermann escreve: boa noite para vocês assistindo a live junto com o Sadi, a Serlei e o Alexandro Bem. Que legal, toda a família reunida ali, né? Grande abraço para vocês, também para Elaine Eichels Rutz, também para Loreni Borer Stark. Gente, eu não estou conseguindo ler todos os comentários porque tem muitos, tá? Se você não foi citado, não fique chateado. A gente está tentando citar todos ali, mas nem sempre isso é possível, tá? Beatriz, nós já falamos do nascimento do João Batista. Já falamos do ministério dele, das ênfases da sua pregação, dos exemplos que ele nos deixou. E como é que foi a morte dele? Também é importante que a gente lembre como aconteceu a morte de João Batista. Sim, João foi alguém que levou a sua missão a sério até o fim e seguiu firme até o fim, até as últimas consequências. A pregação de João Batista, ela desagradou várias pessoas, porque por dizer verdades, por denunciar os erros, por apontar para as injustiças e dizer aonde que deveriam acontecer as mudanças, João muitas vezes incomodou, pessoas poderosas, pessoas que eram autoridades religiosas e governantes da época. João foi preso por causa disso, especialmente porque Herodes Antipas, que era rei daquela região da Galileia, onde ele vivia, havia casado com Herodias, que era mulher do seu irmão Filipe. Então, o rei casou com a própria cunhada, e pela lei dos judeus isso era proibido. E o casal sabia disso e mesmo assim fez. E então o João Batista denunciou esse pecado. E por causa disso, então, Herodes mandou prendê-lo. E num primeiro momento, Herodes ficou com medo de matar João, porque João era um profeta muito conhecido e querido pelo povo. E ele pensou assim: se eu matá-lo, o povo pode acabar se revoltando, que não é bom. Então ele manteve preso. Mas então um dia era o seu aniversário e Herodes fez um banquete com vários convidados importantes e a filha de Herodias fez uma dança diante dos convidados e do seu padrasto para homenagear o seu padrasto no seu aniversário. Quando o rei quis demonstrar a sua gratidão, ele disse para a filha de Herodias que iria lhe dar um presente, que ela poderia pedir qualquer coisa, que ele iria atender o seu pedido. Então a mãe, a Herodias, instrui a garota a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. E foi isso que aconteceu. Então Herodes atende o pedido da moça e a cabeça de João Batista foi trazida naquele momento para ela numa bandeja. Então ele foi decapitado. Os discípulos de João sepultaram ele logo após, então, esse acontecimento. Muito bem. Uma morte em consequência da pregação, João permaneceu firme até o fim. E em consequência do anúncio do reino de Deus, do chamado ao arrependimento, ele também foi decapitado. Então, por esta artimanha que envolveu essas pessoas, gente poderosa da época que, aproveitando-se de uma situação de poder, em benefício próprio, então tira a vida de alguém que chamava o povo à justiça, ao arrependimento, à vida digna. Vamos agradecer a Deus pela vida de João Batista, também pela nossa vida, cantando Graças dou por esta vida.
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e com nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Assim já vamos chegando ao final de mais esta live. Hoje que falamos desse assunto tão importante do João Batista, quero trazer a vocês também alguns avisos. Reforço o convite para quem tem condições de auxiliar com doações pela chave Pix que está na descrição deste vídeo. Tudo que for arrecadado nesta noite em recurso financeiro será transformado em pão, será transformado em alimentos que serão doados para famílias que necessitam. Oferte com alegria, a chave Pix está na descrição deste vídeo. Os próximos cultos, então, domingo, dia 26, às 9 horas, aqui na Comunidade São Lucas, e no mesmo domingo, às 20 horas, na Comunidade Reconciliação. Sejam bem-vindos, vocês que nos escutam, que nos assistem essa noite, participem com alegria dos cultos das comunidades. Domingo, às 9 horas, na São Lucas, e às 20 horas, na Reconciliação. No dia 10 de julho temos Café de Ação de Graças, culto e Café de Ação de Graças aqui na Comunidade São Lucas, culto às 2 da tarde e às 15 horas, então às 3 horas da tarde, café colonial aqui no salão. Os cartões para o café custam R$30, café pode ser consumido aqui ou levado para casa para ser consumido em casa. Dia 10 de julho, o melhor café do sul do Brasil vai estar aqui na Comunidade São Lucas. Um cardápio fantástico, uma variedade enorme de doces e salgados, até carne de porco assada vai ter no café das 3 da tarde naquele domingo. Não precisa nem almoçar, tá? Corta o almoço naquele dia e só vem para o café às 3 da tarde. Adquira o seu ingresso antecipadamente para garantir o seu café no domingo, dia 10 de julho. Marque a data. E a nossa próxima live vai ser no dia 26 do 8, dia 26 do mês 8, às 20 horas. Já anota aí no calendário para não esquecer, dia 26 do 8, tema surpresa. Até lá ainda vai ser divulgado, tá bom? Dia 26 do 8, às 20 horas. Vamos ver quem mais está chegando conosco já no finalzinho da live. Um abraço para Elvira e para o Miro Heinemann, Joyce Coglin, Ivete Schmorans, Marie Fiol, Noêmia e João Stiger, Dagoberto Pinto e mais um monte de gente que está nos acompanhando, a Olíria Maltsan, a Romilda Bram, a Realda Sickert também nos acompanhando nesta noite. Vamos encerrando a nossa programação desta noite. Agradecemos você que nos acompanhou e convidamos vocês agora para orarem conosco. E nesse momento de oração, eu vou conduzir o momento. No final, vamos orar juntos o Pai Nosso. Você ora aí onde você estiver conosco, Pai Nosso. E durante a oração também traga no seu pensamento os teus pedidos que você quer entregar a Deus.
pessoas queridas, talvez pessoas que estão com alguma dificuldade, com um problema de saúde, com outra questão que você deseja entregar nas mãos de Deus, pedir pelo seu cuidado. Lembre também dos seus motivos de gratidão a Deus. E tudo isso será lembrado agora no nosso momento de oração. Vamos juntos orar. Querido e bondoso Deus, te agradecemos pela noite de hoje. Te agradecemos por tantos hinos que podemos entoar e louvar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo testemunho de João Batista, que nos ensina a permanecermos firmes na missão, a apontarmos para Jesus, o Salvador, o teu Filho, que veio como Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Te agradecemos, Senhor, porque enviaste Jesus para ser nosso parceiro, nosso irmão e caminhar junto ao nosso lado. Pedimos, Senhor, que tu acompanhes agora cada pessoa que está nos assistindo, que está acompanhando essa live. Ouve a oração de cada um, acolha os seus motivos de gratidão, recebe também os seus pedidos e conceda-os, atenda-os segundo a tua vontade. Lembramos, Senhor, de pessoas que estão desanimadas, pessoas que precisam do teu cuidado. Lembramos, Senhor, de pessoas que estão enlutadas, que a tua paz e a tua força estejam com elas. Pedimos também, Senhor, por pessoas que estão doentes, que estão com a saúde frágil. Lembramos em especial do Lourenço e do Gregory. Acompanha e fortalece essas duas crianças na sua saúde. Acompanha os profissionais que estão ao seu lado, também a sua família que se preocupa e está junto deles. Que logo eles possam se recuperar e retornar às suas casas. Senhor, oramos também por pessoas que necessitam de alimento, necessitam de emprego para sustentar suas famílias, que a solidariedade possa alcançar cada uma, que portas se abram para elas. Oramos, Senhor, por crianças, por jovens e idosos. Oramos também por todo o trabalho que é realizado nas nossas comunidades, na Reconciliação, na São Lucas, na nossa paróquia Trindade. E por cada comunidade da ESLB, suas lideranças, seus ministros e cada pessoa membro. Senhor, abençoa todo esse trabalho de evangelização, de missão, que tudo possa acontecer, não para que nós sejamos exaltados, mas para que Cristo seja exaltado, que Ele cresça e que nós diminuamos, para que assim a glória seja dada a Ti. Tudo mais, Senhor, que temos no coração, também o restante desta noite entregamos em Tuas mãos, orando com confiança e com esperança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E vamos cantar o último hino desta noite, com o qual nos despedimos de vocês, o hino 287, Cuida bem, Senhor. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor.
te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, durma bem, que você possa descansar também sob a proteção de Deus. E até o nosso próximo encontro, seja ele presencial, seja ele virtual, se o nosso bondoso Deus assim nos permitir. Fique na paz do Senhor. Boa noite, até a próxima!